pisando na terra dos milagres. Se eu falei errado, alguém por favor me corrige. Hoje nós vamos falar sobre a mente que constrói milagres. Não basta que nós viemos pisar na terra dos milagres, nós temos que ter uma mente pronta para possuir tudo aquilo que Deus deu e determinou para nós, com o poder da cruz de Cristo. Então, eu quero começar te dizendo que geralmente a gente costuma buscar muito os milagres, né? Só que nós vemos na palavra de Deus que nós encontramos os milagres quando estamos andando com Deus. Muitas pessoas vêm à igreja procurando milagres. Então elas começam a andar com Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes elas conquistam o milagre, aquilo que elas oraram, jejuaram, clamaram, e elas param de andar com Deus. Elas param de ter zelo e fidelidade com Deus. Deus não envia milagres. Nós o encontramos no caminho quando estamos fazendo a vontade do Senhor. Hoje você está fazendo a vontade do Senhor neste lugar, amém? Então, quando nós estamos na nossa missão, nós estamos andando com Deus, quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, aquilo que Deus determinou para cada um de nós como indivíduo, o teu propósito, ele pode ser diferente do meu, mas nós temos uma mesma missão, que é o ID, amém? E quando nós estamos andando com Deus, então nós encontramos o nosso milagre. Só que para isso nós precisamos treinar a nossa mente, para crer e acreditar no milagre de Deus. E eu quero que vocês abram comigo em Números, capítulo 13, versículo 25, vou ler até o 28. Números 13. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana, leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então, para quem conhece essa história muito famosa, Moisés manda 12 espias, e os 12 voltam, e apenas 2 voltam corajosos. Os outros 10, eles declaram, assim como diz a palavra, que emana leite e mel. Mas eles também falaram sobre os gigantes, e eles creram no quê? Que eles não conseguiam vencer os gigantes. Aí nós vamos entrar em uma percepção. Eles saíram do Egito, eles foram poupados de 10 pragas que os egípcios tiveram por desobedecerem ao Senhor. Deus cuidou deles no deserto, com água, com carne, com maná, com fogo, com nuvem. Deus fez coisas grandiosas no deserto. E quando eles se depararam lá naquele momento, na terra, eles se limitaram totalmente. Aqueles 10 olharam para os gigantes, olharam para aquilo que parecia aos seus próprios olhos naturais maiores que eles e quiseram retroceder. Eles tinham vivido muita coisa ao lado de Deus, mas aí quando eles precisaram romper um limite na vida deles, eles quiseram retroceder. E foi como se eles tivessem esquecido de tudo o que Deus tinha feito. E aí nós temos entre
aqueles homens, aqueles 10 espias e a terra do milagre, nós temos uma coisa chamada processo. Para eles passarem por aquele processo, eles precisavam quebrar fortalezas, paradigmas que existiam na mente deles. Paradigmas e fortalezas que estavam penetrados na mente deles, que diziam que eles não iam conseguir, que eles iriam ser vencidos. O interessante aqui é que em todas as outras batalhas que eles venceram, o Senhor os disse que eles venceriam e os ajudou a vencer. Naquele momento não seria diferente. Mas a pergunta para você e para mim é: quantas vezes a gente olha para um limite que precisa romper, um limite maior, e aí a gente esquece que o mesmo Deus que nos ajudou a vencer antes vai nos ajudar a vencer também nesse limite, não é verdade? Entre eu e o meu milagre está a disposição e a mudança de mentalidade. Nós sabemos, como cristãos, que a nossa mente são uma das coisas mais perigosas. A palavra de Deus diz que a mente dividida, ela não tem como construir milagres. E naquele momento, aqueles espias, eles estavam com a mente dividida. 2 creram que poderiam conquistar, mas outros 10 não creram nisso. E aí entra uma questão. Milagres têm exigências. Existem milagres na nossa vida que vão acontecer de repente. Às vezes você está orando, está no momento de louvor, um momento de adoração, e aí, Deus vem e faz o milagre. Isso é maravilhoso. Mas a maioria das vezes nós temos que realmente se mostrar dispostos a conquistarmos aquele milagre. Bom, então eu vou dar um exemplo para vocês dos milagres que eles têm exigência. Às vezes a gente olha o milagre só como, o emprego, a cura, a libertação, mas Luana, creio que um dos maiores milagres é o casamento cristão. Porque vamos olhar para o casamento, do mundo, o casamento que não tem a presença de Deus. Quanto que as pessoas não quebram a cabeça e muitas vezes até se separam. E aí a gente vai olhar para o casamento, mas até a gente conquistar o casamento cristão, Por exemplo, o rapaz, ele quer uma menina de Deus. Aí ele faz a listinha dele para Deus. Ele quer uma menina bonita, ele quer uma menina com cabelos longos, ele quer uma menina que se vista muito bem, um monte de coisa. Aí a gente vai olhar para o menino, como é que é o menino? Não tem compromisso nem com o líder dele, muitas vezes. Então, ou seja, o milagre dele exige dele algo. Isso é interessante. O milagre, ele nos exige maior esforço. O milagre, ele nos exige maior renúncia. Eu não conquisto um milagre da mesma maneira que eu estou hoje. Eu preciso me esforçar. Eu preciso romper novos limites para que, ao longo da minha caminhada com Deus, os novos milagres me encontrem e eu esteja preparada. O que acontece é que muitas vezes Deus, no espiritual, já nos deu, mas nós ainda não estamos preparados para receber esse milagre. Se você não mudar a sua mentalidade, o seu milagre vai por água abaixo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela vem à igreja e, ela clama a Deus, ela ora a Deus e ela quer um milagre. Mas aí quando ela compreende que ela precisa mudar, que ela precisa abandonar os vícios, que ela precisa abandonar a fornicação, ela retrocede, ela dá um passo para trás. Ou seja, as pessoas elas querem que Deus as dê um milagre sem que elas sejam transformadas. E a proposta de Deus para nós é que nós sejamos transformados numa coisa chamada processo, enquanto nós estamos andando a caminho do nosso milagre. Abra para nós Romanos 12, versículo 1.
Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre alguns tópicos, sobre os 2 versículos que nós vamos engajar. Então, Luana, como assim precisa de, o milagre ele tem exigências. E a partir desse versículo e do próximo nós vamos ver algumas direções de Deus para que nós tenhamos a nossa mente transformada, para que nós venhamos ter o quê? Uma mente que constrói milagres. Porque os espias estavam em uma terra dos milagres, mas eles não tinham a mente preparada para aquilo. Eles não tinham rompido limites suficientes para compreenderem. E primeiro nós vamos ver então que, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. E se nós vamos pegar alguém que foi sacrifício vivo, foi Jesus Cristo. Por quê? Jesus ele estava lá ajoelhado e ele orou ao Pai. E ele falou: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. E Deus em silêncio. E aí ele declarou: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus entendeu naquele momento que a vontade de Deus desde o princípio foi que ele fosse um sacrifício vivo. Naquele momento, naquelas 3 orações no Getsemane, Jesus deixou ali as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é um sacrifício vivo, compreender e fazer a vontade de Deus. É renunciar àquilo que a nossa carne diz e fazer a vontade de Deus, mesmo que assim como Jesus sofreu, isso nos faça sofrer, ser perseguido muitas vezes. O segundo então pode deixar no versículo 1 mesmo. Isso, obrigada. Como sacrifício vivo, santo. E quando nós falamos de santo, nós falamos de santidade. Quando nós falamos de santidade, algo que não bate com santidade é o pecado. E muitas vezes as pessoas elas entram na igreja e elas querem um milagre, elas querem que Deus aja no casamento delas, elas querem que Deus transforme a vida dos filhos, mas elas não abandonam os seus vícios, elas não abandonam os seus pecados escondidos, os seus pecados de estimação. E a nossa mente, para que ela abandone um pecado, ela tem que experimentar do arrependimento. Então, para que eu abandone um pecado, isso começa na minha mente também, na minha mentalidade, da maneira como eu vejo que aquilo é um pecado, que aquilo realmente me atrapalha. Então, a segunda proposta de Deus é que nós viemos ser um sacrifício vivo, santo, que nós viemos buscar a santidade todos os dias. A santidade a partir do nosso corpo, a santidade a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos às pessoas, como nós agimos com as pessoas e como nós somos quando ninguém está perto de nós. As pessoas costumam dizer que o caráter de alguém é determinado como ele é quando ninguém está perto. E é verdadeiramente isso, porque uma pessoa que entende uma vida de santidade, assim, vive uma vida de santidade, ela não precisa que tenha um líder que a diga, não faça isso o tempo inteiro, porque ela mesma compreende o quanto importante é a santidade dela para que ela se conecte com Deus. A Bíblia fala que nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada nos afasta do amor de Deus. Mas ela também vai dizer que a barreira entre nós e a presença de Deus é o pecado. Então, eu preciso buscar a santidade todos os dias na minha essência. Deus, Ele colocou dentro de nós, lá no Éden, uma essência dEle, uma essência de santidade. E a partir da morte de Jesus Cristo, da vitória dEle na cruz, Ele nos dá essa liberdade todos os dias para conquistarmos novamente essa santidade. A Bíblia fala que nós vamos sendo moldados, trabalhados e prontos até a volta de Jesus Cristo. Amém?
A terceira coisa é ser um sacrifício agradável a Deus. E quando se fala em agradável, se fala em gratidão, se fala em confiança. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que fica o tempo inteiro reclamando e murmurando no teu ouvido é uma pessoa agradável? Não, né? Então, ser agradável é guardar os nossos lábios da murmuração, da reclamação. A Bíblia, ela vai nos trazer muito isso, que nós temos que ser gratos, que nós temos que guardar as nossas palavras. E eu quero contar um testemunho para vocês, que meu e do meu marido, Juliano, ano passado nós tivemos um ano muito difícil, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente. Foi o ano que realmente Deus nos ensinou o que era ser rosto de pedra de verdade. Só que naquele ano, nós murmuramos algumas vezes. Nós reclamamos a Deus. Nós reclamamos por que tais pessoas estavam conquistando milagres e nós não, se nós estávamos precisando daquilo. Nós reclamávamos a Deus porque tal situação estava acontecendo na nossa vida. E quando iniciou o ano, nós pensamos o seguinte: nossa, entramos num novo ciclo. Não vamos mais passar por nenhuma... Não vamos mais... Não, o ano não vai ser igual ao que foi 2019. E aí o que Deus fez? Nos botou praticamente nas mesmas situações. Só que nós compreendemos uma coisa. E assim como foi no Egito lá, eles murmuravam e nunca nada estava bom, e eles ficaram 40 anos. Eram para ser 40 dias, eles ficavam 40 anos. Porque eles não abriam a boca deles para declarar que Deus era santo e poderoso. Eles abriam a boca para reclamar com Deus, para reclamar com o seu Criador. E o que aconteceu foi que eles ficaram os 40 anos. Então, esse ano, eu e Juliano decidimos ter um posicionamento diferente. E isso passa pela nossa mentalidade. Nós decidimos não reclamar, não murmurar. E uma coisa muito interessante é que, quando Deus nos permite passar por as mesmas situações que nós já passamos antes, é porque nós ainda não aprendemos o suficiente. Que nós não aprendemos ainda o que Ele quer nos ensinar com aquelas situações. E esse ano nós decidimos fazer totalmente diferente. E nós estamos vendo resultados na nossa vida que nós não vimos no ano passado. E eu posso dizer para vocês, com toda sinceridade, que o quanto nós crescemos, sabe, em maturidade espiritual. De olhar e não reclamar, não murmurar, mas de olhar e pensar, eu preciso aprender algo. Deus, Ele está me forjando, Deus, Ele está me fortalecendo. E em nome de Jesus, você todos os dias vai ser fortalecido, amém? Então, ali no final do versículo também vai falar sobre o culto racional. Quando eu falo de racional, razão, eu estou falando de lógica. Isso se refere a entendimento. Quando eu compreendo os planos de Deus na minha vida, quando eu compreendo que o que Deus está fazendo na minha vida é para que eu seja maduro, eu seja fortalecido, então eu consigo muitas vezes construir dentro daquilo, verdadeiramente o que Deus deseja de mim. Quando eu entendo que eu preciso ser um sacrifício vivo, santo e agradável, quando eu entendo que no dia a dia o meu testemunho de vida vai dizer muito sobre mim, quando eu entendo que as minhas atitudes, ações e palavras vão dizer muito sobre mim, e quando eu busco ter um sacrifício vivo, ter uma vida de santidade, eu tenho um culto racional. Eu estou com o meu próprio corpo cultuando a Deus a partir das minhas atitudes, a partir das minhas palavras, a partir das minhas ações. Eu compreendo que Deus me chamou para uma vida de santidade e eu tenho que expressar isso de todas as maneiras. Pode colocar o versículo 2, por favor? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o último tópico aqui que nós vamos falar é sobre não ser moldado pelos padrões do mundo. E quer ver uma coisa muito simples? Os padrões do mundo esse mês e esse ano estão nos dizendo que nós não vamos construir nada. Mas, assim como o bispo Lucas falou, a nossa pior situação é ali que nós vamos construir. Para muitas pessoas que não têm a presença de Deus, esse está sendo um ano horrível. Para nós que temos a presença de Deus, está sendo um dos melhores anos da nossa vida, amém? E é isso que Deus deseja de nós. Porque vamos entrar lá no exemplo do casamento novamente. Quantos casamentos não estão sendo perdidos nessa quarentena? Porque as pessoas não mudaram a mentalidade delas ainda. Porque às vezes a mulher ela quer muito que o marido seja transformado, mas ela vai para casa, ela clama ao Senhor na igreja, mas ela vai para casa e ela tem as mesmas atitudes de sempre. E o marido olha e pensa que ela não muda mesmo indo na igreja. E muitas vezes a gente vai ver também na situação de um homem, e aí a mulher não ser crente, por exemplo. E aí o mundo ele vai dizer o quê? Que casamento já é coisa falida. Que casamento você fica 5 anos com uma pessoa no máximo, depois troca. Depois não consegue suportar mais. Casamento vai dizer que é briga o tempo inteiro. Casamento vai dizer que essa coisa de ser forte emocionalmente não existe. Existe sim. E nós somos a igreja, aqueles que fomos chamados, não para termos a mesma mentalidade que o mundo tem, mas para sermos transformados, para termos a nossa mente renovada. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai renovar a tua mente todos os dias, amém? Jesus conquistou a autoridade e nos deu direito aos milagres. Mas isso não quer dizer que o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz e feito tudo o que fez por nós, nos dê na nossa mão o milagre. Isso quer dizer que nós temos autoridade para conquistar o milagre. Em nome de Jesus, essa noite você vai conquistar os milagres, amém? Só que para isso nós precisamos estar com a nossa rota da vida alinhada com a presença de Deus, alinhada com aquilo que Deus determinou para nós. Em uma passagem da Bíblia, que eu não lembro qual, vai falar que os milagres, as bênçãos de Deus, elas vão nos alcançar, elas vão nos perseguir. E é isso que acontece quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Os milagres nos encontram no momento certo. Quando nós estamos em um propósito, os milagres, eles nos encontram. E Deus, assim, Ele nos traz provisão. Às vezes o que acontece é que a gente se pega no momento e pensa assim, nossa, eu preciso desse milagre agora. Eu preciso que Deus faça isso agora. E Deus não faz. E a gente fica questionando por que não fez. Porque ainda não é o tempo perfeito.